Nós somos um. E eu estou aqui hoje, direto do Oriente Médio, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, pela paz no Oriente Médio, gente. Pela paz. O país muçulmano que abriu as portas para a equipe para se realizar um trabalho dos mais lindos que eu já vivenciei na minha missão, foi os Emirados Árabes. E em Abu Dhabi, nessa mesquita aqui, realizamos um trabalho pela paz e pela tolerância religiosa no mundo inteiro, para que isso se torne uma realidade na Terra regenerada. Os Emirados Árabes têm tudo aquilo que muitos almejam: prosperidade, beleza e união. Eles se uniram, cada emirado se uniu com o seu sheik para fazer os Emirados Árabes Unidos com uma potência de força, de dinheiro, de petróleo, mas de organização. E agora eu vou falar um pouco, e a gente vai estudar os personagens da vida, e a gente está aqui falando de espiritualidade. Eu não tenho como não falar de reencarnação perante o que eu estou vendo e o que eu estudo de história da humanidade. Existem seres encarnados aqui que vieram para transformar o mundo, esse pedacinho de mundo. E há alguns anos, há 50 anos, eles estão transformando. Eles poderiam ficar em seus castelos, em suas grandes casas, cheios de dinheiro, fechados dentro de uma religião, fechados ao mundo, vendendo somente petróleo até acabarem as reservas. A gente tem o Sheik de Dubai, cara. Se você analisar o trabalho desse cara, tirando a parte política, tá? Não estou falando de política aqui, eu estou falando de missão. O cara reencarna. Isso é o que eu acredito. Na reencarnação. Ele reencarna o Sheik de Dubai em Dubai, nos Emirados Árabes de Dubai, onde a terra era árida, deserto, e ele faz obras de engenharia e arquitetura, atrai investimentos, traz água. E o novo objetivo dele, numa das cidades que ele criou, que é uma das mais importantes do mundo, mais ricas do mundo, é Dubai. Cara, o projeto de vida dele antes de morrer é transformar a água do mar em água potável para fazer dos Emirados Árabes o país mais verde do mundo. Então, peraí. Ele só tem a intenção de fazer o mundo melhor? Ele está agindo. É muito diferente de ter intenção. Sendo que esse cara podia estar sentado no seu trono. Ele é como se fosse um monarca, né? Os sheiks são monarcas, tipo monarcas. E o cara investe em tecnologia, em arte, em ciência. A quantidade de hospitais de primeiro mundo que tem nos Emirados Árabes, vocês não têm noção. Os árabes aqui são treinados, educados em alto nível. São pessoas extremamente disciplinadas. E aí vem a história. Nenhum país bagunçado vai para frente. Aqui tem regra, aqui tem lei, aqui funciona. Vídeo a Alemanha, gente. A Alemanha é um dos primeiros países mais importantes, mais ricos do mundo. Por quê? Porque lá existe a disciplina. Joana d'Arc só ganhou a guerra porque o exército de mercenários que existia na França
uma guerra de 100 anos, com prostitutas, com bagunça, só perdia. Entrou ela, jogou todas as prostitutas pro outro lado do rio. Jogou não, né? Pediu cortesemente, que a gente fala, para se retirar. Fez todos os soldados se confessarem. Fazia palestras de liderança e de motivação. Disciplina rígida, porque com ela não tinha nenhum tipo de brecha, e vocês sabem disso. Guerra de 100 anos, em 7 dias ela ganha a guerra, cara. Agora, o sheik, em vez de ficar sentado lá, resolveu fazer um maior complexo de casas em cima do deserto e do Golfo Pérsico, que é a Palmeira. Se vocês verem o projeto que é a Palmeira, você fala assim, só que isso já aconteceu na antiguidade, vamos estudar a história. Por isso que eu acredito em reencarnação. Esse cara, ele não é um cara que só tem dinheiro. Ele é um cara com missão. Então faça a sua, porque ele está fazendo a dele. Cada um no seu quadrado. Júlio César, em Roma, Otaviano Augusto. Grandes, né? Cleópatra. Martin Luther King, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, cada um com a sua missão. Casal Pasteur, Steve Jobs, Bill Gates, fizeram sua missão de progresso do mundo. Então, assim, é muito importante que vocês... E esses caras, eles não são sheiks, eles são CEOs e líderes de países. Então, é como se o país, a política do país, sem corrupção, claro, fosse vista de uma maneira empresarial, para que se gire o dinheiro e a prosperidade e o luxo e as pessoas que vão viver o belo. Quem não gosta de viver coisas bonitas? Quem não gosta? Se eu falasse para você assim, agora, olha, eu vou dar agora aqui na Essential Way 5 noites no hotel 6 estrelas luxo em Abu Dhabi gratuitamente para você. Você ia falar, não quero? Não, eu não gosto de dormir no hotel de 6 estrelas luxo. Não tem um que não goste. Você pode não valorizar só isso. Você não precisa viver disso. Mas passar 5 dias num hotel 6 estrelas luxo, tenho certeza que você iria testar. E você ia falar, realmente a cama é boa. Realmente eu dormi bem. E o que faz isso? É o belo, é o progresso que alguém criou. Mas esse alguém criou e trabalhou para que isso acontecesse, porque aqui era areia, deserto. Continua sendo, mas com uma infraestrutura de uma das cidades mais modernas que eu já vi no mundo. Viajo o mundo inteiro, trabalho com viagens, trabalho vendendo luxo. E o que eu vi aqui nos hotéis, que me convidaram para fazer muitas site inspections, é algo que eu não vi em tantos lugares, além de Monte Carlo, Paris, do extremo luxo. Extremo luxo, quartos de extremo luxo. Lugares, restaurantes de extremo luxo. E é isso que você tem que querer para sua vida. Luxo? Não estou falando que você vai querer luxo. Isso vai contra o equilíbrio. Só que você precisa ter o centro de estar sabendo quem você é e estar aberto a viver tudo aquilo que a vida tem para te dar. Então, se a vida te proporciona um hotel de luxo, com seus recursos financeiros ganhos honestamente, não tem problema nenhum. Se você trabalhou para isso, você contribui para o mundo ser melhor, se você trabalhou para que tudo desse certo e contribuísse para a humanidade, tá tudo certo. E ainda deixa a sua marca, como o Sheik está fazendo aqui.
história dele é muito incrível, o que ele vem realizando é muito incrível. Só que essa história de realizar do deserto uma cidade gigante, moderna, próspera, e depois agora e aí depois não se contentarem, é isso que eu quero passar para vocês, não se contentem com o que você tem. Pense sempre em produzir mais. Ele não está contente. E ele vai tirar, tá tirando já, água do mar para fazer água potável, para plantar tudo e acabar com as áreas desérticas nos Emirados Árabes. Uma das coisas que eu percebo aqui é o que os espíritos vêm me falando, e está no livro Terra Regenerada, que vai ser lançado, que o homem hoje já tem capacidade científica e tecnológica de sanar muitos problemas da humanidade. E aqui é a prova. Então, assim, eu acabo de sair da Índia, onde no Hotel 5 Estrelas, que se abre o chuveiro, a água cheira mal. Porque a infraestrutura não existe. Porque alguém roubou o dinheiro do saneamento básico, porque não está organizado, porque tem algum problema político. Por que aqui tem tudo isso e lá não? Só que lá tem mais mentes para trabalhar, mais braços para trabalhar. Por que aqui é limpo e lá é sujo? No mundo árabe, há 3 meses em viagem na Ásia, percorrendo diversos templos hindus, diversos templos budistas, diversas mesquitas, no caso aqui. Hoje de manhã eu fui num lugar sempre indicada pelo mexicano que é devoto de São Francisco de Assis e que está teleguiado por Francisco. Ele falou, vai no Abramic Family House em Abu Dhabi. E de manhã eu fui, depois de ter ido na mesquita no trabalho, que eu não posso contar, que foi feito um trabalho ali, no dia anterior. E ali é um museu daqueles mais legais, onde existe uma sinagoga judaica nos Emirados Árabes. Então, vocês imaginam a guerra em Gaza. Nos Emirados Árabes tem uma sinagoga, no mesmo complexo de museu, não é um museu, é uma family, Abramovich Family House, tem uma mesquita e uma igreja que o Papa Francisco veio inaugurar. Um lugar de paz. Agora, adivinhem o nome da igreja. Igreja São Francisco de Assis. E eu, hora que entrei, que a primeira que foi mostrada foi a Igreja Católica nos Emirados Árabes, e que ia ter missa lotada meio-dia, e lotou. No mesmo complexo, né? É tipo um museu, mas na verdade não é um museu, é a mesquita, a sinagoga e a igreja. A hora que eu entro, o design, a arquitetura daquelas maravilhosas, chiquérrimas, tem as fotos, vocês vão ver depois. Mas a hora que eu entro, tem uma Maria branca, com as flores, com as rosas brancas no cantinho. Me deu um conforto. Dizer, mãe, tô acabando a missão da Ásia. Obrigada. A Vânia sabe um pouquinho do que eu caminhei na Índia. Me deu um conforto, como se eu chegasse em casa, de ser cristã, de falar, putz grila, 3 meses depois eu vou voltar para casa, para Roma, daqui, depois de amanhã. Mas eu encontrei Maria ao entrar naquela igreja no mundo árabe, que eu amo e que eu respeito, e que a hora que eu sentei ali, a hora que na mesquita principal para rezar, foi uma paz incrível, a paz de Allah. E quando eu entrei hoje na sinagoga, eu saudei já o Jeová e Abraão e Moisés,
A sinagoga se chama Moisés, com toda a ancestralidade que a gente tem, judaica, árabe e cristã. Vamos começar o evangelho de hoje com a certeza de que vamos continuar a caminhar, mas que a missão está cumprida. Direto de Abu Dhabi.